Bom dia, meu nome é Leonardo e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos falar sobre já o capítulo 1 do livro que estamos analisando, que é o livro de Colin Brown, chamado Filosofia e Fé Cristã. E começaremos então na Idade Média e falando sobre Agostinho de Hipona. Na verdade, no áudio anterior já iniciamos a falar sobre Agostinho de Hipona de uma forma bem geral. E agora vamos partir diretamente para o livro de Colin Brown e, ao mesmo tempo, se for necessário, trazer algumas passagens de alguns livros consagrados de Agostinho. E iniciando aqui, já nos apontamentos que o Colin Brown nos oferece, ele nos diz que para analisarmos o período chamado Idade Média, e ele começa o livro dele pela Idade Média, por que ele não começa o livro pela filosofia antiga ou pela antiguidade? Não só antiguidade greco-romana, mas talvez se estendendo até a outros povos, como os persas, por exemplo, ou mesmo o povo hebreu, o povo de Israel. Mas porque, como ele explica, é na Idade Média em que começa-se a levar-se a sério a filosofia e a fé cristã, no sentido de que elas começam a dialogar. Um diálogo que, como temos falado, ora é um casamento difícil, ora nem um casamento pode ser considerado. Mas, de todo modo, o fato é que emergiu na história essa ligação. A assim chamada fé judaico-cristã, em um momento da história, se deparou com o pensamento grego, pensamento filosófico da antiguidade, sobremodo Platão e alguns séculos posteriormente com Tomás de Aquino, com Aristóteles. E nesse sentido, Colin Brown ele traz a datação da Idade Média em torno de alguns parâmetros, que no caso dele são três. Ele nos diz que uma data consagrada para início da Idade Média seria o século X. Essa é a primeira forma de entendermos. Num sentido mais amplo, nós podemos datar a Idade Média, e aqui quando se está falando de Idade Média não se está falando só dos eventos históricos consagrados, mas, digamos assim, de uma alma da Idade Média, algo que a caracteriza enquanto distinta do período posterior à Antiguidade e do período posterior à Renascença e os tempos modernos. Uma outra forma é dizer que a Idade Média teve uma duração de 1000 anos e que ela vai do século V até o século XV. Ou uma outra forma, e essa eu prefiro, e analisando aqui com o que o Colin Brown falou, a Idade Média ela tem início com a Igreja Primitiva e com as reverberações ao longo dos primeiros séculos que a Igreja Primitiva, a patrística, traz e posteriormente servindo como a base da Idade Média. E ela se estende até o Renascimento e a Reforma. Esse período da patrística, ou assim chamada dos pais da Igreja, os primeiros sistematizadores da Igreja, dos quais Agostinho é o maior nome, nós podemos falar, por exemplo, em Justino Marte, que faleceu em 165. Justino, antes de se tornar cristão, era um filósofo. E quando ele se tornou cristão, ele continuou a trazer a filosofia para a sua vivência da fé cristã. E ele dizia que a fé cristã era a única filosofia fidedigna. Além de dizer que o Logos ele já iluminara anteriormente uma pessoa como Sócrates para que ele verificasse os erros do paganismo. Se nós tomarmos aqui e fizermos uma ligação com as Escrituras, de fato, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz claramente que
os gentios eles eram indesculpáveis, no sentido de que o povo de Israel recebeu a revelação especial, as escrituras, a promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, Moisés, Elias, todos eles. E nesse sentido, o Paulo diz, no entanto, os gentios são inexcusáveis, porque os gentios poderiam dizer, nós não recebemos esta revelação, então não nos... Então, porque de fato os gentios poderiam alegar o seguinte, nós não recebemos a revelação especial e por isso não temos culpa nenhuma. Mas Paulo diz lá em Romanos que sim, os gentios são inexcusáveis, justamente porque Deus deixou a sua marca na obra criada. Então, assim, quando nós olhamos, por exemplo, para o sol, Paulo vai dizer, eu não posso dizer que este sol veio do nada, mas ele aponta, ele é um signo que aponta diretamente para o seu Criador, que é Deus. Então, nesse sentido, os gentios, eles não poderiam alegar que não conheciam a Deus, porque a própria obra criada apontava para Deus. No mais, posteriormente, ainda na carta aos Romanos, Paulo vai dizer que os gentios eles recebem a lei de Deus em seus corações. Então, como ele vai dizer, a própria consciência ora acusa, ora não, no sentido de que essa lei já está gravada no coração. E nesse sentido, pode-se dizer que sim, dentro do processo filosófico dos gregos antigos, mas já havia ali a emergência de certos princípios cristãos. Se a gente analisar, por exemplo, a obra A República de Platão, a gente vê claramente, já nos primeiros livros, que Platão chega a uma noção de logos muito próxima de Deus como nós o conhecemos pela Bíblia. Obviamente não havia, como vai nos dizer Agostinho, a noção de que esse logos, a verdade, a razão, encarnou, mas de fato era muito parecida. Se pegarmos um autor como Tertuliano, aí já no sentido oposto, Tertuliano faleceu no ano 220 e para ele a filosofia era raiz de heresias. Ele diz isso no livro da Proscrição de Hereges, no livro 7. E, de fato, é algo que deve ser analisado, porque muitas vezes a mensagem filosófica do mundo antigo é radicalmente diferente daquilo que nos prescrevem as Escrituras. No entanto, se pegarmos ainda pelo lado positivo, os alexandrinos, Clemente e Orígenes, o primeiro falecido em 215, o segundo em 254. Aí eu cito aqui o Colin Brown, no caso do Orígenes. Empregava ideias platônicas para reinterpretar toda a gama do ensino cristão sobre Deus, Cristo e a salvação. E nesse sentido é que começamos a verificar já aqui a partir de Orígenes uma interpenetração maior de ideias filosóficas em torno das Escrituras. Certa ocasião, na faculdade, eu me lembro que um professor falou algo que me chamou bastante a atenção, que ele dizia que muitas vezes a gente lê as Escrituras como sendo algo que não tem uma ligação mais próxima com o passado, com o pensamento e até pensamento filosófico, até mesmo da Idade Média ou anterior. E ele dizia então que não, que muitas vezes está permeado por. E é justamente essa a questão. Muitos dos termos que nós utilizamos, muitas das interpretações que nós fazemos, elas têm uma ligação muito forte com ideias filosóficas
que avançaram em torno da fé cristã. E aí é necessário perceber quais delas são problemáticas e quais não são. Porque, de certo, há conceituações como essas que são extremamente benéficas. Por exemplo, a Bíblia não nos traz a palavra trindade. Mas, obviamente, quando lemos as Sagradas Escrituras com o ensino que o Espírito Santo nos dá, percebemos que ali temos três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só unidade. E essa unidade não contradiz em nada a unidade que é mostrada do Deus Adonai Jeová, do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, a palavra trindade, que é uma conceituação muito bem trabalhada por Agostinho, por exemplo, inclusive na sua obra A Trindade, é um conceito que surge e que avança séculos adiante. Já outros conceitos são extremamente problemáticos, como, por exemplo, trazer para dentro da filosofia a questão do êxtase místico, que era muito comum às chamadas religiões de mistérios e apareceu muito em Plotino, e aí por conta do próprio Agostinho também foi trazida para a fé cristã, embora depois ele reflita, critique, reinterprete até mesmo na sua velhice na obra Retratações. Mas o fato é esse. E boa parte, acredito eu, daqueles que têm essa vocação para, a partir das Escrituras, a partir do ensino do único que nos pode ensinar sobre as Escrituras, que é o Espírito Santo, que nos ensina individualmente, que nos ensina a partir de pastores, teólogos, das mais variadas formas. É aí então que, iluminados pelo Espírito Santo, temos que fazer esse trabalho de depuração e perceber o que é realmente legítimo à filosofia, o que é realmente legítimo à fé cristã e o que não é. Porque o que não é, obviamente, deve ser retirado. Esses debates, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Justino Marte, todos eles eram travados em um ambiente tipicamente intelectual. Mas também havia o que estava acontecendo em um nível, digamos assim, popular. E aqui, só fazendo um paralelo, tem algo que foi uma vivência que eu tive em torno de fazer uma faculdade, no caso, faculdade de filosofia, em que muitas vezes você fica muito preso a um ambiente tipicamente acadêmico, um ambiente tipicamente